Kaiser aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o sétimo episódio da primeira temporada de Gen V, que inclusive foi confirmada para a segunda temporada, né? E assim, gente, esse sétimo episódio foi simplesmente de explodir cabeças e muita coisa acertamos lá no vídeo passado. Então, vamos falar de todos os detalhes do episódio, fazer novas teorias, lógico, com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o episódio, fica aí avisado, mas volta aqui depois pra gente discutir cada detalhe do episódio. Lembrando que eu tô falando semanalmente de Gen V aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, a gente teve a revelação finalmente aí, né, do passado da Indira, o porquê que ela tá fazendo o experimento, mas também, né, quem que era o benfeitor, ou melhor, a benfeitora ali da Marie, que era a Newman. Mas antes de chegar nesses finalmente aí do episódio, vamos começar do começo, né? Eu acho que é muito válido a gente falar sobre a relação da descoberta da Kate do episódio passado, inclusive coisas que a gente viu aqui, né? Inicialmente, eles estão bem desconfiados dela ali, até porque ela parou de tomar os remédios, então ela tem ouvido os pensamentos deles. É até interessante ter alguns momentos que ela sabe se a pessoa tá falando a verdade ou não, tipo a Marie falando que sentia muito e ela realmente acreditava ali na Marie, mas todo mundo extremamente bravo e com razão, assim, né? Mas nesse episódio eles combinam de pegar ali a Indira pra descobrir o que estava sendo feito ali no colégio, o que tava nos por trás ali da floresta. E eu gostei muito de como foi a narrativa desse episódio, porque inicialmente o Andrew tava ali com a Kate, né, na casa da Indira, esperando por ela, e foi o que acarretou deles verem o que aconteceu com o pai dele ali na TV, né? E essa cena especificamente, ela me fez pensar bastante a relação do pai do Andrew, né, com tudo que acontece ali na faculdade, com a Vogue, principalmente porque nessa cena específica, o Andrew e a Kate, eles estavam falando sobre a relação do Andrew com o pai dele, né, que ele falou que não falava mais com o pai desde quando ele descobriu que ele era uma cadelinha da Vogue, que ele era um pau mandado, né, da Vogue e tudo mais. Só que essa cena, ela me deu muito uma relação de que o pai dele, na realidade, só tava querendo proteger ele, né. Uma das coisas que eu já tinha falado no meu vídeo anterior é que Gen V, ele traz esse paralelo de temática de universidade americana, né, que era algo que o próprio criador já tinha falado, que queria trazer a experiência da universidade, mas a gente vê isso em outras questões narrativas. Uma das coisas que eu tinha falado, né, era essa descoberta dos poderes para ser a descoberta de quem eu sou, né, na faculdade e tudo mais. E aqui em Gen V, até nesse episódio especificamente, que a gente vê a faculdade ali, né, toda no entorno da política, a gente vê que eles, né, os universitários, de uma forma geral, eles são mais passionais quanto aquilo que eles acreditam. Então é natural que o Andrew fique extremamente bravo com o pai dele, porque ele vê as coisas erradas acontecendo e o pai dele tá falando, não, é melhor você não se envolver, sendo que o pai dele já experienciou coisas, muito provavelmente. Ele sabe, né, o que a Vogue é capaz. E é interessante, principalmente quando a gente tem um episódio que nem a própria Newman, né, falando pra Marie que ela não devia fazer nada agora, devia deixar com ela, que seria muito mais inteligente ela chegar ali no set, porque essa posição que ela tá é puro marketing e pra colocar outra pessoa é um estalar de dedos, que ela deveria chegar num papel importante pra realmente fazer mudanças. E eu acho que é muito isso que a gente vê aqui nessa relação do polaridade com o Andrew, porque eu fiquei pensando, né, o que será que aconteceu ali com ele? É lógico, assim, era bem óbvio que eles queriam sabotar ele de alguma forma para que o Cameron fizesse aquele intermeio ali com a Newman, né, porque a gente vê que ele é bem agressivo, né, tipo, você tá falando que os Supes não merecem viver, sabe, nesse estilo, assim, sabe, de ser confrontativo e não algo tão apaziguador quanto o Polaridade muito provavelmente seria, e para eles terem a desculpa também de, a gente tentou até colocar o Sup porque é dos interesses dele, mas aí aconteceu tudo isso. Pra mim, é bem clara essa cena que algo foi feito propositalmente pra ele não estar ali. Mas eu fiquei refletindo se não é algo a mais. Porque se a gente pensar, né, no histórico dele, ele tinha, né, a importância de estar ali nos top 10, o Polaridade, e ele não foi muito pra frente. Ele acabou virando ali parte do conselho do colégio, né, da universidade. Ou seja, ele foi rebaixado, alguma coisa aconteceu. Então, eu fico imaginando que talvez ele tenha tentado impedir o filho dele, porque no passado dele, na época da universidade dele, ele foi tão passional quanto, mas que acabou fazendo com que a Vogue tirasse
todas as conquistas dele, né? Algo muito similar que a gente viu com o A-Train em The Boys, né? Que ele tava tentando fazer o possível pra voltar ali pro set, eles estavam tentando manipular as falas dele e tudo mais, e o A-Train, assim, aceitando o que era proposto a ele, porque ele sabia que tá no set era melhor do que nada, né? E eu não acho que também é à toa que tá aqui na narrativa, né? Quando a gente tem a história do passado, a gente tem justo o A-Train, porque é o primeiro homem negro, e aí o pai do Andrew ter sido sabotado ali no passado, e a Marie, né, que inicialmente tá brincando ali com a irmã, ela não ligava muito pro que tava acontecendo na TV, ter a possibilidade de ser a primeira mulher negra ali no set e fazer as mudanças que ela genuinamente quer e fazer algo pro bem, né? Então, pra mim é muito nítido, principalmente quando a gente sabe que Gen V tem feito paralelos tremendos aí com The Boys, que inclusive nesse episódio a gente teve muito contexto de The Boys, e aí eu vou trazer até o que acontece, porque eu sei que alguns de vocês não assistiram The Boys, começaram a assistir por Gen V, né? Apesar que assim, gente, por mais que eu comente aqui, super recomendo que vocês assistam The Boys, até porque o próprio criador da série já falou que o final da primeira temporada vai conectar com a quarta temporada de The Boys, e o final da quarta temporada de The Boys vai conectar com a segunda temporada de Gen V já confirmada. Então, assim, não tem mais jeito, vai ter que acompanhar esse universo expandido aí de The Boys. Então é super válido assistir e ter um contexto mais geral do que a gente tá acompanhando aqui em Gen V, que a gente vê que claramente, desde o início da temporada, tem reflexos aí de acontecimentos de The Boys. E aí, falando nisso, né, a gente descobre aqui nesse episódio que a Indira, ela de fato tinha sua vingança pessoal. Eu tinha comentado isso no meu vídeo sobre o sexto episódio, que eu achava que era algo meio pessoal, muito similar ao que a gente já tinha visto, tanto o Hughie com o A-Train, tanto o próprio Butcher com o Homelander, que inclusive é citado nesse episódio, mas aqui, né, a gente vê o que foi o catalisador dessa questão pessoal da Indira, e foi, né, o acidente do Transoceanic, que é o avião ali da primeira temporada que o Homelander, ele vai junto com a Maeve pra salvar, e ali ele decide simplesmente não salvar aquelas pessoas. Esse avião, ele de fato estava sendo sequestrado por terroristas, e na tentativa de ajudar esse avião, o Homelander, ele comete um erro, e ele decide que o melhor seria realmente deixar o avião cair. E aí, no momento que noticiam o que aconteceu, ele manipula a situação do que era mais conveniente ali pra Vogue, que era passar um projeto de segurança de SUPS no Congresso. A Maeve até tentou convencer ele, mas a série mostra pra gente que foi uma escolha deliberada dele de simplesmente não salvar aquelas pessoas, que por sinal tava ali a filha e o marido da Indira, ou seja, ela perdeu completamente a família. E eu achei muito interessante porque a gente vê que quando ela tenta fazer esse vírus, né, ela faz o Cardoça, desse vírus que mataria os super-heróis, depois a gente até entende a motivação, né, que ela fala assim, ah, não foi só o Homelander, todos vocês fazem sempre alguma coisa que catalisa a perda de outras pessoas. E de fato a gente vê reflexos disso sendo bastante discutido aqui, né, até no debate ali com a Newman, né, a gente vê o Cameron falando o que aconteceu com a Tempesta, o que o Soldier Boy fez e destruiu, né? Ou até mesmo o que o Homelander fez no final da terceira temporada. Então eles sempre estão questionando essa superioridade dos SUPs, né? Se eles devem ser condenados igual a uma pessoa, se eles têm direitos civis e tudo mais. E, lógico, né? A série sempre acaba discutindo que, como eles vêm com esses grandes poderes, nem sempre vêm com grandes responsabilidades. E aí acontece o que acontece ali. O Homelander decidiu não salvar aquele avião e, por sinal, tava ali com a família da Indira, que agora tem um cargo ali, né, de importância na universidade, e fez com que o Cardoça criasse esse vírus para conseguir matar SUPs. Eu achei muito sensacional como eles encaixaram essa história, mas eu acho que é importante também ressaltar, né, que nessa descoberta, né, do que aconteceu com a família, ela vai procurar a Grace Mallory. Essa Grace Mallory, para quem não assistiu The Boys, ela é uma ex-diretora da CIA, e foi ela que criou o grupo dos The Boys. Tanto que ali na fala, na conversa, né, que ela fala assim, ah, eu conheço essa motivação, eu tenho um que faz exatamente como você e pode ser perigoso. Ela tá citando ali a briga pessoal do Butcher com o Homelander, que é um contexto, assim, pesadíssimo, é relacionado à esposa dele, tem uns desdobramentos dessa história. Aí, como vão ter conexões, eu realmente acho que vocês deveriam assistir por si só aí, ter sua experiência com The Boys. Não é um contexto que vai fazer tanta diferença porque a gente tá assistindo aqui,
então não preciso me aprofundar tanto, mas basicamente é isso. Também tem ali uma pessoalidade, só que o Butcher, ele se cegou ali na sua própria vingança, né? Então ela cita isso, fala pra Indira tomar cuidado. Só que é interessante, né? Porque aí a gente tem toda essa relação aqui abordada no episódio da Indira com a Kate. E é curioso porque nesse episódio especificamente mostra que a relação que ela tinha ali com a Kate, ela é genuína, porque ela traz justamente essa substituição que eu tinha falado, né, da perda da filha dela com a relação que ela tinha ali com a Kate. Eu falava muito dessa relação com a Marie, mas a gente vê aqui que é mais com a Kate, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela consegue manipular a Kate no sentido dela ver que ela falava a verdade, porque são palavras meio chaves aí que ela usa, é bem o que o manipulador sabe fazer, né? Se observar, ela chega e fala assim: você me deu motivação para os meus objetivos. Isso é verdade, por mais que ela odeie ali os Supes, né? Ela só não imaginava que ela tentaria fazer algo contra ela mesma, né? E tá certo, assim, também no final ela acaba falando que amava ali a Kate, né? E ela fala que acredita. E a Kate, a gente vê ali o motivador que eu tinha comentado, se eu não me engano, no 5º episódio, né? Que eu falei, ai, gente, eu acho que tem um quê a mais. A Kate, ela simplesmente, né, não teve ali o amor da família, ela preencheu esse amor e ela vai fazer porque ela é tipo a mãe dela, é tipo um mommy issues muito forte ali. Não exime, obviamente, o que ela fez, é absurdo, mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Quando a gente tem esse momento de conversa ali delas, é um momento muito fofinho. E depois a gente vai pra uma situação um pouco mais abrupta, né, que é a Kate falando que a Indira contou tudo e ocasionando até mesmo na morte da Indira. Mas eu não acho que a Indira morreu, porque se a gente observar muito bem essa cena, né, eu honestamente acho que a Kate deve ter falado alguma coisa de tipo, olha, eu tava ali meio de conluio com a galera, a gente vai ter que criar um negócio que eles acreditem aqui. Então, pra mim, ela tava manipulando aquela situação que eles estavam vendo, porque quando a Marie, o pessoal chega na casa da Indira, a gente vê que a Kate, ela tá com o olho como quando ela usa muito os poderes dela. E a própria Marie fala assim, você tá bem? Você não quer descansar, né? Porque ela poderia, de novo, entrar naquele coma que ela entrou e às vezes até mesmo sugar eles mentalmente e repetir tudo aquilo que eles vivenciaram ali com a Kate, né, por causa desse excesso dos poderes dela, que ela é extremamente poderosa. Mas na realidade eu acho que a gente tava vendo não porque ela usou os poderes dela, mas porque ela estava usando naquele momento. Então aquela situação da Indira tirar a própria vida é manipulado, ela não tirou a própria vida, mas foi uma forma de convencer eles ali, né, de toda essa situação e talvez não irem tão atrás dela mais. Manipular toda essa situação pra talvez a Indira concretizar o que ela queria ali. Até porque, né, a gente já sabe muito bem o que poderia acontecer. Tipo, já teve o histórico do Luke com o Briggs e tudo mais. Então eu acho que a Kate, ela tá fingindo essa situação aí sim. Mas uma coisa que eu também achei muito legal que eles trouxeram nessa cena é o que a Indira fala sobre a universidade. Que ela fala que eles não estão lá para estudar na universidade, mas que a universidade tá lá para estudar eles. Então a universidade é literalmente um laboratório de Supes. Lembrando, né, que a Vogue tá por trás de tudo. Tá certo que o que a Indira tava fazendo ali com o Cardoso, a Vogue não sabia, e ela conseguiu manter ali, né, as baixas, porque quando o Cardoso ameaçou contar, ela falou, mas foi você que criou, então você tá tão complicado quanto eu, né? Então, ela sempre tem uma saia justa ali com as pessoas, sabe? Ela é esperta. Mas os alunos, né, eles acabaram se intrometendo ali na situação. Eu gostei muito da situação da Marie com a Newman. Eu jamais imaginava que ela poderia ser a benfeitora dela, pelo menos pra mim deixou claro aqui que é, né? Porque ela falou ali que deu um empurrãozinho. Eu tinha até comentado no meu vídeo e falado que muito provavelmente a ida da Marie pra universidade também já tinha sido algo meio manipulado, que não era à toa, né? Que ela tava ali entre o top 10 e tudo mais. Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter acertado é que os poderes da Marie são sim iguais a da Newman. Pra mim ficou bem óbvio, principalmente quando ela explodiu, né, ali o membro do Rufus. Eu acho que isso eu tenho falado tem mais de 3 vídeos por aí, sabe? E a Newman fala pra Marie, os poderes dela são excepcionais, que ela é muito mais poderosa do que ela imaginava. Então isso também pode ser uma chavinha pra ela, dela ver que ela é muito mais poderosa e ser um grande catalisador pro que vem acontecer aí no final, né? Então, de novo, né, era o que eu tava falando aqui nos vídeos, a gente tem visto algumas reproduções de poderes, e eu acho muito legal que o da Marie seja equivalente ao da Newman, porque a Newman, gente, é isso aí mesmo, a explosão
de cabeças durante The Boys todo. E aí, por conta disso, né, ela vai resolver a situação. O Cardoça também procura ela, né? Ai, gente, eu fiquei com dó do Cardoça. Vocês já tinham comentado aqui nos vídeos que muito provavelmente ele ia de arrastar pra cima. E de fato, assim, quando ela começou a falar pra ele, ah, você é o único que sabe, né? Eu falei assim, vixe, vai ser ali, sabe? É uma pena, porque eu gostaria muito do Marco Pigossi na segunda temporada, mas já era de se imaginar realmente. Não tem como fazer uma coisa dessas e sair ileso. Ou seria a Newman ou seria a Vogue. Entretanto, né, já que a gente já tem essa consciência que Genevieve vai conectar com The Boys, eu acho que muito dessa conexão tá associada ao que a gente vê aqui com a Newman, né? Porque ela até chega a perguntar, ah, só você sabe, né, fazer, ou seja, não tem como reproduzir essencialmente, né, esse vírus, mas eu não acho que ela vai exterminar esse experimento, porque é lógico, existe o interesse próprio dela, porque afinal ela é uma super, ela só deixa isso na surdina. Inclusive isso é importante, né, pra quem não viu The Boys, as pessoas comumente não sabem que ela tem poderes. Eu acho que deixou claro aqui, mas só reforçando. Então esse vírus espalhar também é problemático para ela. Entretanto, eu acho que ela pode sim utilizar para alguma coisa que ela queira especificamente, né? Até porque ele também fala uma palavra-chave aqui, que ele fala que o vírus ele não é muito transmissível, mas que no certo ambiente, numa certa temperatura, funciona, então dá para utilizar isso se ela quiser, com alguém específico e tudo mais. Agora, por último, mas não menos importante, eu não podia deixar de comentar do Sam, né? Porque o Sam, ele acabou se envolvendo com quem menos ele poderia se envolver, né? Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és, porque ele foi ali manipulado pelo Rufus, inclusive no todo o debate da Newman, né? Dele falando, ah, ela quer controlar nossos poderes. E lógico, assim, gente, imagina a situação do Sam. Ele tava justamente num experimento que estavam tentando controlar os poderes dele, é lógico que ele vai ficar do lado dessa galera, só que ele não tem todo o contexto por trás. Como eu tinha falado, né, o Rufus, ele é aquele típico apoiador do Homelander, que o final da terceira temporada deixa muito bem claro, mas me deixa com um pouco de medo que no meio da desinformação o Sam vá para caminhos errados, e ele é uma chave importante, né, quanto ao que acontece ali na floresta, e também pra trama de Genevieve. E só um adendo, gente, eu amei ver as mini calcinhazinhas da Emma. Muito bom! Bom, gente, pra mim esse episódio ele foi excepcional, ele trouxe várias informações, mais pitadinhas pra gente teorizar esse final de temporada que acontece na semana que vem. Estou extremamente feliz que a gente já tem a segunda temporada confirmada, tô muito curiosa de como vai conectar, inclusive deixa você aí nos comentários como você acha que Genevieve vai conectar com The Boys e também se vocês acham que alguma dessas teorias que eu falei aqui vão acontecer, tipo, do envolvimento do pai do Andre, né? Se vocês acham que a Indira tá viva e foi manipulada pela Kate, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!